Bom, pessoal, mais uma aula, né, de estatística, continuando com média, dessa vez média para dados agrupados, né? A gente vai utilizar o mesmo exemplo que a gente já vem trazendo desde o curso, né? Lembrando que nosso curso está com a playlist aqui completa, com a sequência de aulas. Então, é a quantidade de vendas de carros vendidos por semana, né? E aí a gente já pegou a tabela que a gente já fez na aula de dados agrupados, tá? Onde a gente tem as classes, né? A frequência absoluta e a frequência relativa. Então, como calcular a média para dados agrupados? Então, a primeira relação importante que a gente precisa saber é tirar a média de cada classe. Ou seja, a média de cada classe, na verdade, é o ponto médio. O ponto médio de cada classe. Então, a gente vai ter o limite, né, superior, né, mais o meu limite inferior, né, do meu valor observado, dividido por 2. Então, esse aqui é o primeiro passo para a gente calcular a média para dados agrupados. Ou seja, o que eu vou ter aqui, né? O meu primeiro ponto médio vai ser 10 mais 0 dividido por 2, ou seja, 5. Considerando esse exemplo, né, que a gente já vem trazendo das outras aulas. Meu ponto médio 2 vai ser 20 mais 10 dividido por 2. Ou seja, eu tenho 30 dividido por 2, 15. E meu ponto médio para a terceira classe vai ser 30 mais 20 dividido por 2, ou seja, 50 sobre 2, 25. Então, aqui a gente já encontrou o ponto médio, né, para cada classe. Próximo passo, a gente vai calcular, né, a média. E da mesma maneira que para dados ponderados, né, a gente tem duas relações. Então, a primeira relaciona, né, a frequência absoluta. Então, é o somatório, né, do meu ponto médio vezes a minha frequência absoluta dividido por n, certo? E a minha segunda relação, né, utilizando a frequência relativa. Então, a minha média vai ser o somatório, né, do meu ponto médio vezes a minha frequência relativa, né, de cada classe. Nesse caso, a gente já viu, né, que não precisa dividir por n, porque a minha frequência relativa já possui n, né, já é dividida por n. Eu só divido por n quando a gente utiliza a frequência absoluta. Então, feito isso, né, a gente já pode considerar que para calcular média para dados agrupados, quando a questão pedir, a gente só precisa dessas três relações aqui, né? A equação para descobrir os pontos médios e as duas relações de média para frequência absoluta e frequência relativa. Então, para esse exemplo, vamos calcular aqui a média. Então, a média vai ser igual ponto médio 1, né? Qual é o ponto médio de 1? 5, vezes a frequência absoluta. Para esse meu primeiro ponto médio, a frequência é 3. Mas, agora eu vou para o meu segundo ponto médio, né, da classe 2. 15 vezes a minha frequência absoluta. E para finalizar, né, a minha terceira classe, 25 vezes 2. Tudo isso dividido por n, né, que n é 10, né? N é 10. Lembrando que aqui, né, a gente esquece aqui, né, os dados brutos. A gente só colocou aqui, né, para ver que era o exemplo, né, desde o começo. Então, imagine aqui os dados agrupados apenas, certo? Então, a gente vai ter 3 vezes 5, 15. 5 vezes 15, 75. E 2 vezes 25, 50. Tudo isso dividido por 10. Então, a gente vai ter, né, 15 mais 75, 90, mais 50, 140. Então, 140.
Então, a gente vai ter 140, né, dividido por 10. Ou seja, a minha média igual a 14, certo? Encontrei aqui minha média para dados agrupados. Vamos só fazer utilizando a frequência relativa para a gente finalizar. Então, a minha média vai ser o somatório, né, do meu ponto médio de cada classe vezes a sua frequência, né, a respectiva frequência relativa. Ou seja, a gente vai ter 5 vezes 0,3 mais 15 vezes 0,5, né, referente à minha segunda classe, e a terceira classe, que o ponto médio é 25, né, então 25 vezes 0,2. Então, resolvendo aqui, né, 5 vezes 0,3, 1,5. 15 vezes 0,5, né, mais 7,5. E 25 vezes 0,2, mais 5. Então, a minha média, né, 7,5 mais 1,5 vai dar 9. 9 com 5, 14. Então, bateu aqui, né? Eu tenho a minha média pelas duas fórmulas possíveis. Lembrando que depende da questão, né? A questão pode dar a frequência absoluta, como pode dar a frequência relativa, como pode dar as duas e a gente escolher, né, qual a gente quer fazer. Então, está aqui o primeiro passo, que é calcular o ponto médio, e o segundo passo, né, é utilizar uma das relações de média. Então, é isso, pessoal. Lembrando, né, que esse exemplo, essa tabela de dados agrupados foi construída nas aulas anteriores, né, de dados agrupados. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!